tudo que eu vivenciei. E muito do que eu ensino hoje para vocês foi laboratório, né. Foi exatamente pegar todas as histórias de vida a qual eu já ouvi, todas as pessoas, esses mais de 17.000 que eu tive pude dar um atendimento, pude dar um acompanhamento, na verdade, para essas pessoas, então foi o que me fez desenvolver como uma profissional, né. Então a gente nunca sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo, a gente morre aprendendo, porém hoje, eu falo para vocês aqui com muita segurança, né, de que o que eu ensino realmente tem muito embasamento. Esse embasamento é laboratorial, é embasamento científico, né, aprendi aí ao longo desses 17 anos com grandes mestres, né, e eu me proponho sempre a todo lugar que eu me sento para aprender, eu estou ali de fato para aprender. Então essa é uma das melhores dicas que eu posso dar aqui para vocês. Toda vez que você estiver como aluno, como assistência em algum lugar, de fato se coloque como aluno. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês, se vocês realmente querem se desenvolver, querem crescer, evoluir como ser humano, como profissional de saúde. Essa é a melhor forma, né, de onde a gente estiver, não ficar disputando conhecimento, não ficar ali, né, naquela cabo de força, medindo, experiência, conhecimento. Então eu tenho um dos meus jargões, eu tenho vários jargões para quem não me conhece, mas um deles que eu uso muito é: "Quem não senta para aprender, nunca vai levantar para ensinar". Então essa é a maior dica que eu tenho aqui para vocês hoje. Outra dica é assim, talvez o que eu vá falar agora para vocês pode ser algo novo, pode ser algo muito louco, pode ser algo que talvez você já conheça, ou pode ser algo que você já conheça, mas você nunca tinha visto, na verdade, por esse lado. Então, a outra dica que eu dou para vocês é assim, segundo Albert Einstein, né, que falou assim: "Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho inicial". Então, talvez coisa ou algumas questões, ou talvez nada, né, do que eu vá falar aqui hoje para vocês faça sentido, ou, né, fala assim: "Nossa, mas eu não acredito nisso". O ceticismo, ele também atrapalha muitas vezes o nosso desenvolvimento, não é nem o nosso conhecimento, é o nosso desenvolvimento, como ser humano e como profissional. Então, essa é a dica, né, se talvez muita coisa não fizer sentido para você aqui, não ignore, deixa ali no cantinho do seu cérebro aquele que lá no seu hipocampo, né, na memória antiga, onde você possa usar esse conhecimento em algum momento, né. E talvez daqui num próximo atendimento seu, daqui alguns meses ou até mesmo daqui a alguns anos, você vai se deparar com alguma situação dessa, ou talvez a sua mente realmente já tenha se expandido um pouco mais, e talvez você vai falar assim: "Puxa vida, bem que aquela vez, né, aquela circunstância, eu ouvi isso realmente". Nem que você não lembre mais o meu nome, mas grave a informação, não ignore, não delete essa informação, porque em algum momento talvez ela vá fazer sentido. Uma outra dica que eu sempre dou também é sempre tudo que você vai ouvir, ouça, aliás, com ouvidos terapêuticos. Então, assim, é igual quando você ouve uma música, né, então, assim, você ouve a música, você cantarolou aquela música, às vezes, a vida inteira, mas, às vezes, você nunca parou para pensar, para reparar, literalmente, na letra daquela música. O que aquela música quer dizer? Vocês já depararam com situações assim? Que, às vezes, você ouviu uma música a vida inteira e achou que aquela música era algo romântico, e na verdade não era, era de a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, e você achou que aquela música era uma declaração de amor. Ou
uma música que às vezes você achou que a pessoa estava incitando, estava falando mal, e você vai ver, na verdade, era um desabafo de alguma circunstância. Então é a mesma coisa aqui. Talvez eu vá falar algo que para você não faça sentido, né, ou você se veja nessa situação desse tronco, e você fala assim: "Mas eu não sou assim". Talvez você não ache que você não seja assim, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, seu tio, sua tia, enfim, né, não seja assim, porque talvez você não olhou aquilo ou aquela pessoa com outros olhos. Por isso que tem essa expressão: "Ah, depois que eu olhei com outros olhos, eu passei a ver". Então é isso, a partir de hoje, desse momento aqui, que vocês começarem a entender o que eu vou falar, sobre o que o nosso tronco especificamente fala sobre a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, né, quais são os comportamentos que estão envolvidos dentro desse formato aí corporal, talvez você vai começar a enxergar melhor, né, você vai de fato olhar além daquilo que você vê.